Essa daqui é a Praça 31 de Março. O período da ditadura deixou marcas em todo o Brasil. E é claro que em Santarém não foi diferente. Com isso, podemos destacar algumas marcas desse período. Ela está localizada no bairro da Prainha, no cruzamento das avenidas Mendonça Furtado, Rui Barbosa e José Agostinho. A praça foi construída durante o regime militar e o interventor de Santarém, na época, decidiu homenagear a data 31 de março. Este nome nunca foi aceito pelos santarenos, talvez em rejeição ao regime que vigorava no país. Com o fim da ditadura militar, as estátuas que eram feitas de concreto e muito pesadas foram retiradas do local. Essa praça atualmente é denominada de Elias Ribeiro Pinto. Lei Municipal número 17.783, de 31 de outubro de 2003. Em homenagem ao prefeito afastado do cargo em 1968 pelos militares. Agora nós estamos na Praça Barão de Santarém, antigamente chamada de Largo da Municipalidade, em virtude da primeira construção do antigo prédio da Prefeitura Municipal em 1853. Aqui na praça nós temos estruturas com jardins, frondosas mangueiras e parques de diversões. Foi nesta praça que Pedro Teixeira, quando desembarcou aqui em Santarém, foi naquela praia em frente ao Centro Cultural João Fona, com o qual foi recebido por homens, mulheres e crianças indígenas. A Praça do Centenário também é chamada de Praça São Raimundo Nonato devido à igreja que fica localizada em um de seus lados. A praça é uma das principais praças do bairro da Aldeia. Foi construída no ano de 1948, quando Santarém foi elevada à categoria de cidade. Historiadores contam que no século XIX, a Praça Centenário era dividida em duas partes, da Praça Rodrigues dos Santos ao Morro da Fortaleza. E no bairro da Aldeia moravam descendentes de indígenas e moradores mais pobres. Antigamente, a praça era chamada de o Largo do São Raimundo. Em seu centro, a imagem de um índio, uma obra trabalhada pelo artista santareno João Fona. Ao seu lado, encontra-se a estrofe de um poema de Castro Alves e dois canhões que nunca foram utilizados. Essa praça, ela continua sendo o marco da história de Santarém. Por exemplo, a estátua, O Jornaleiro. Ela foi em homenagem aos jornalistas da época. Quem criou ela foi Laurimar Leal, na década de 70. Aqui tem um fosso que antigamente criavam animais, jacarés e quelônios aqui. Por isso, colocaram o nome de Praça do Jacaré. Hoje não existe mais, porque é proibido criar animais dessa natureza fora de seu habitat. Olá, bom dia! Estamos aqui na Praça Fortaleza Tapajós. Ela foi projetada para ser uma fortaleza que defenderia esta cidade dos inimigos invasores. Ela começou a ser construída no século XVII. O governo imperial fez a última recuperação do forte em 1867, quando enviou 6 peças de artilharia calibre 6 que eram para ser instaladas nesse local, mas nunca foram instaladas. 2 estão no Sudão, que é o FOPA, 2 no aeroporto e 2 na Praça do Centenário. Ela foi chamada de Morro do Castelo, depois de Morro do Fortaleza
e depois, em 2018, ela foi revitalizada e passou a ser chamada de Fortaleza do Tapajós. Na década de 1970, ela foi chamada de Mirante do Tapajós. Uma das mais belas praias daqui da Pedra do Tapajós é o encontro do Rio Amazonas Tapajós. Esse espetáculo da natureza pode ser apreciado subindo a escada da Fortaleza do Tapajós. Essa é a Praça da Liberdade. Ela pode ser uma praça pequena, mas que tem muita história. Essa praça, que recebeu o nome de Liberdade, assim como o bairro onde se situa, faz menção à libertação dos escravos negros nessa cidade. Em destaque, o Monumento do Escravo Liberto é um dos poucos que ainda se mantém até hoje, fazendo referência aos cativos. Em Santarém também havia senhores de escravos. Alguns chegavam a possuir 40 ou mais cativos. Em 1875, havia 1.147 escravos aqui em Santarém. E fugiam principalmente para os quilombos. Em Santarém, os quilombos ficavam no rio Ituqui e Puruá. Assim, quando a Lei Áurea chegou em Santarém, não havia mais nenhum escravo para se libertar. Santarém havia se antecipado à lei, o que é digno de menção. Essa estátua representa a libertação dos escravos negros de Santarém. Olá, esta aqui é a Praça Rodrigues dos Santos. Essa praça foi o berço da cidade de Santarém, pois foi o local de chegada do padre Felipe Bettendorf. Era aqui que ficava a tribo Tupaiú. Bem, aqui era chamada de Ocara-Açu, que queria dizer terreiro grande. Aqui foi erguida a primeira igreja concedida a Nossa Senhora da Conceição. Com a construção dessa igreja, aqui deixou de se chamar Ocara-Açu e começou a se chamar de Tupã-Ocara, que queria dizer terreiro de Deus. Em 14 de março de 1758, ainda nesta praça, foi a celebração de elevação de Santarém à categoria de vila. Nesse mesmo dia, foram erguidos o Cruzeiro e o Pelourinho. Por ser uma das praças mais antigas de Santarém, ela recebeu várias denominações, tais como Largo da Igreja Velha, Praça do Pelourinho e Praça do Cruzeiro. Durante o Império, ela foi chamada de Praça da Imperatriz e Largo das Amendoeiras. Hoje, a sua atual estrutura foi inaugurada em 24 de outubro de 1970. A sua denominação oficial foi Rodrigues dos Santos, que foi em homenagem ao médico intendente de Santarém, que foi intendente no período de 1919 e 1924. Olá! Esta é a Praça Monsenhor José Gregório, conhecida como Praça da Matriz, devido sua localização em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, que foi a primeira igreja a ser construída em 1661, de taipa. Aqui era um antigo cemitério de índios e a praça começou a ser formada com a construção da igreja. Em 7 de setembro de 1922, ganhou elementos como a Garapera-Ipiranga, que foi inaugurada nas comemorações do primeiro centenário da independência do Brasil. E no ano de 1935 recebeu um novo componente, um coreto estilo colonial português, onde as bandinhas da época tocavam para as pessoas que saíam da missa e iam passear pela praça. Em frente à praça, há um complexo arquitetônico
chamado de Nossa Senhora da Conceição, onde é realizado vários eventos e movimentos, incluindo as festividades do Círio. Olá, esta é a Praça do Pescador. Para construir a Praça do Pescador foi preciso aterrar a praia que havia ali. A praia tinha cerca de 20 metros de largura, que ficava entre o Bar Mascote e o Trapiche Municipal. Parte do aterro veio do Morro da Fortaleza, que se titula hoje como Praça do Mirante. O primeiro nome foi Casmocorongo, que depois se titulou como Praça do Pescador. Na década de 1970, nessa praça, havia uma estátua de uma taça chamada Taça Júlia Schmidt, que foi para homenagear a seleção brasileira que ganhou a Copa do Mundo em 1970, que aconteceu no México. A Praça do Pescador, que é o cartão postal de Santarém, se tornou um local conhecido por possuir o casarão solar do Barão, que foi construída pelo Miguel Antônio Pinto Guimarães, que é um proprietário de terras que foi acolhido com o título de Barão de Santarém pelo imperador Dom Pedro II. Esse prédio se destacou por sua arquitetura e ostentação que mostra o tempo em que Santarém era uma das principais cidades da Amazônia. Bom, a Praça do Pescador também é conhecida por agregar um bom público que transita pela orla da cidade, sem falar em seus jardins e safaris que encantam os olhos de todos aqueles que passam por lá.